E aí, meu povo, Leon aqui. Essa é a penúltima aula da nossa série completa sobre equação de segundo grau. E a gente vai resolver alguns exercícios introdutórios para você começar a pegar o jeito de como que isso pode aparecer. E eu quero mostrar uma estratégia aqui. E eu vou mostrar isso no último exercício, que é um probleminha, né? Os outros são mais diretos. E é isso. Todos os links da série estão na descrição, dá uma olhada lá. Vou deixar também no comentário fixado. Demorou? Bora começar então? Tá aí, ó. Uma equação foi descrita da seguinte maneira. K ao quadrado menos 4, isso tudo vezes x ao cubo, mais k menos 2 vezes x ao quadrado, mais 7x menos 8 igual a 0. Analisando os coeficientes, o valor de k, que faz com que essa equação seja uma equação do segundo grau, é... Então tá aí, o k mais ou menos 2, o k2... o k menos 2, o k0, o k igual a 4. O que essa questão está te pedindo? É uma questão bem direta, então não tem muito o que falar a respeito de estratégia. O que a gente precisa saber é, uma equação de segundo grau tem essa cara, onde o a, o b e o c pertencem ao conjunto dos números reais e o a tem que ser necessariamente diferente de zero. E se a gente der uma olhada, a questão coloca assim, ó. Ela coloca desse jeito. Então, o que a gente quer? A gente quer que fica com esse formato. Aqui tem x ao cubo? Não tem. Então, a gente precisa que isso aqui desapareça. E para isso aqui desaparecer, a gente precisa zerar isso daqui. Então, k ao quadrado menos 4 necessariamente precisa ser igual a zero. Ok? Então, daqui a gente tem que k ao quadrado igual a 4. Né? Então, k igual a mais ou menos 2, ok? Então, o k ele tem que ser 2 ou menos 2. Então, aqui está resolvido. Mas, ele está envolvido aqui também. Se o k for 2, que é uma dessas duas opções, a gente tem que k menos 2 vai ser 0. Que é isso. Então, isso some. Então, o k não pode ser 2. Então, o k vai ter que ser o quê? O menos 2. Só isso, né? Então, a nossa resposta... k igual a menos 2. Aí como é que vai ficar isso daqui? Menos 4 vezes x ao quadrado, mais 7x, menos 8 igual a 0. Pronto, tá aí, ó. A, B e C real e A diferente de 0. Resolvido. Então a resposta, letra C, é de capetão. Seja x um número real não nulo, tal que x mais 1 sobre x é igual a 2, calcule o valor de x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado. Bom, galera, esse daí... eu vou resolver de duas formas, tá? O primeiro jeito é colocar no formato que a gente conhece. Então, vamos lá. Então, eu vou pegar isso daqui, essa equação, e vou multiplicar tudo por x, ok? Então, x, multipliquei os dois lados por x. Então, eu vou distribuir, vai ficar x ao quadrado, x sobre x, e aqui, 2x. Isso aqui dá 1, né? Então, x ao quadrado mais 1 igual a 2x. Então, aqui a gente tem x ao quadrado menos 2x, que é esse, mais 1 igual a 0. Aí ficou no formato que a gente conhece. Aí aqui você pode aplicar fórmula de Bhaskara ou some-produto. Eu usaria some-produto, tá? Isso daqui é um trinômio quadrado perfeito, né? Se você ver aqui, ó, isso é x menos 1 ao quadrado, ok? Então as raízes são 1 e 1, né? Ou você pode pensar, a soma dá 2, que é menos b sobre a, lembra disso? Menos b sobre a, ou o produto dá 1. Ok, mas eu gosto de fórmula de Bhaskara, bora fazer. Então, quem que é o nosso delta? B ao quadrado, menos 2 ao quadrado, menos 4, vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 1 também. Então, isso aqui vai dar o quê? 4 menos 4, que é 0. Aí continua o processo. X menos b, menos o b, mais ou menos raiz de delta, que é 0, sobre 2 vezes a. Ok? Vou colocar o raiz aqui. Então, isso fica menos 2 vai dar 2, 2 vezes 1, 2. Então, só tem uma raiz, que é mais ou menos 0, vai dar a própria raiz, beleza? Então, a gente tem duas raízes reais iguais. Agora, a gente vem para cá, né? Então, como é que vai ficar? X ao quadrado
mais 1 sobre x ao quadrado vai ser 1 ao quadrado mais 1 sobre 1 ao quadrado vai dar 1 mais 1, que é 2, ok? Só isso. Eu faria de outro jeito, eu não faria desse jeito que a gente fez. Eu faria assim, ó. X mais 1 sobre x ao quadrado, x mais 1 sobre x é igual a 2. Então, se eu elevo um lado e o outro ao quadrado, eu mantenho igualdade. Ok? Então, o quadrado disso é igual ao quadrado daquilo. Então, eu faria x ao quadrado mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, 2x sobre x mais 1 sobre x ao quadrado. Beleza? O quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, o quadrado do segundo. Isso é um produto notável famoso, que é o quadrado da soma. Vou deixar no card ali dar uma olhada. Isso é igual a 4, né? Que é o 2 lá ao quadrado. Então, aqui eu tenho x ao quadrado, que é isso, mais 1 sobre x ao quadrado, que é isso. Aqui vai dar 2, né? Igual a 4. Então, daqui eu tiro que x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado, 4 menos 2. Nossa, toda hora passa um avião, velho. Essa galera tá indo. Então, x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado é 2. De boa, mesma coisa. Chegamos ao mesmo resultado. Vamos pro próximo. X ao quadrado mais módulo de x menos 2 igual a 0. Bom, muita gente trava quando a gente vai falar de módulo, né? Vamos só relembrar o que é o módulo. Então, o módulo de um número x vai ser o próprio x se esse x for não negativo. E vai ser o oposto desse número se esse número for negativo. Vamos pegar um exemplo. Qual que é o módulo de 3? 3 é o que seria o x, né, galera? Pô, é o próprio 3, porque ele não é negativo. E qual que é o módulo de menos 3? É menos o menos 3, ou seja, é o oposto do 3. Só isso. É módulo. Então, aqui a gente vai dividir a equação em dois casos. Um caso em que o x é não negativo e outro em que ele é negativo. Então, vamos para o nosso caso 1. Caso 1, o x maior ou igual que 0. Então, a gente vai usar a própria equação. Então, vai ficar o módulo de x vai ser o próprio x e o resto segue o baile. Aí aqui você faz o que você quiser. Então tá, vamos fazer a fórmula de base. Então vai ficar 1 ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Não coloquei o a porque o a é 1, né? Então isso aqui dá 9. Então as raízes são menos b, então menos 1, tá? B é 1. Mais ou menos a raiz do delta, que é 9, sobre 2 vezes a, que é 1. 2 vezes 1 é 2 mesmo. Então aqui a gente tem menos 1, mais ou menos 3 sobre 2. Então, uma raiz vai ser menos 1 mais 3 sobre 2, que vai ser menos 1 mais 3 sobre 2 vai dar 1. Então, tá aí. Uma raiz é 1. E a outra raiz, x2, vai ser menos 1, menos 3 sobre 2. Então, aqui vai ser menos 4 sobre 2, que é igual a menos 2. Então, a outra raiz, menos 2. Só que tem um problema. Esse lugar que a gente está, a gente falou, olha, esses x que a gente está considerando são os x maiores ou iguais que 0. Então, essa raiz menos 2 não serve, porque a gente não está nessa parte, a gente está na outra. Tá? Isso aí seria, né? O módulo é justamente isso, ele vai fazer alguma coisa aí. Eu vou colocar o gráfico, que seria a função, só para vocês tentarem entender aí alguma coisa, porque a gente vai falar de gráfico quando a gente estiver falando de função de segundo grau. Mas aí você consegue dar uma sacada no que eu estou te falando. Você está trabalhando à direita do zero. Então, essa raiz aqui não serve para a gente. Agora, vamos para o nosso caso 2, que é o x negativo, né? Então, a nossa equação vai ficar x ao quadrado mais menos x menos 2 igual a 0. Então, x ao quadrado, aqui vai ficar menos x menos 2 igual a 0. Segue o baile. Então, vai ficar b ao quadrado, b é menos 1, né? Menos 4 vezes o a vezes o c. Então, a gente vai ter 9 de novo. Então, a nossa raiz vai ser menos o b, então vai ser menos o menos 1, tudo bem? O b é menos 1, mais ou menos a raiz do delta, que é 9, sobre 2 vezes 1, que é 2 mesmo.
Então isso vai ficar 1 mais ou menos 3 sobre 2. Então a gente tem uma raiz 1 mais 3 sobre 2, que é 2, tudo bem? 1 mais 3 sobre 2 dá 2. E a outra raiz vai ser 1 menos 3 menos 2 sobre 2, que é menos 1. Pelo mesmo motivo, né, de maneira análoga, essa raiz não vai servir para a gente. Por quê? Porque a gente está considerando que a gente está nesse intervalo, né? Então, a que a gente vai considerar é essa. Portanto, as raízes dessa equação são quais? Aqui a gente tem uma e ali a gente tem a outra. Então, as raízes são menos 1 e 1. Beleza? Vamos conferir uma. Vamos conferir essa? Coloca ela aqui, ó. Menos 1 ao quadrado mais o módulo de menos 1 menos 2. Quanto que dá isso? 1. Módulo de menos 1 é 1. Menos 2, 0. Sacou? Coloca 1 e confere. Vamos para a próxima? Um grupo de jovens aluga por R$ 342 uma van para um passeio, sendo que 3 deles saíram sem pagar. Olha só que povo safado. Ah, eles não foram, né? Por isso, os outros tiveram que completar o total, pagando cada um deles R$ 19 a mais. Qual o número inicial de jovens? Beleza, gente? Então vamos lá. Aqui a gente vai começar a falar das nossas estratégias, tá? De resolução de problema. Então, vou falar como que eu gosto de pensar nesse tipo de problema. Eu gosto de pensar em cenários. Um cenário, depois o cenário muda. Então, a situação inicial era a galera toda. E a situação final, uns caras saíram e eles tiveram que se virar para pagar. E sempre ficar atento ao que você está querendo responder. Aqui, a pergunta é: qual o número inicial de jovens no grupo? Né? Então, a gente pode chamar de J, sei lá do que. Então, vamos falar, eu vou chamar de N. Né? Então, a gente tinha inicialmente, vou colocar primeiro, tá? A gente tinha N jovens. Tudo bem? Cada um pagando Q reais. Então, quando a gente pegasse N e multiplicasse por Q, a gente ia ter o preço lá que eles alugaram a van. De bom? Só isso. Se você olhar aqui, isso aqui faz total sentido, né? R$ 342 dividido por N pessoas deu Q reais para cada um, que é o que cada um paga. Beleza. Aí depois, o que rolou? O que rolou foi que 3 caras vazaram lá sem pagar. Então, a gente vai ter quantos jovens? N menos 3 jovens. Aí eles falam assim, se cada um pagar R$ 19 a mais do que ia pagar, a gente consegue pagar essa van aí, né? Então, aqui, eles vão pagar Q mais R$ 19. Entenderam? E quando a gente multiplicar essas duas coisas, vai dar os mesmos R$ 342. É isso, né? Essa é a modelagem do problema. De boa na lagoa? Então agora é só resolver. Disso, o que eu estou procurando? Isso. É isso que eu estou procurando. Então tá, o que eu vou fazer? Eu vou pegar nessas equações aqui e vou isolar, né, em uma das duas, eu vou isolar o Q. Por quê? Se eu isolo N, quando eu substituir aqui, eu não falei, né, mas eu vou substituir o Q, né, então o Q vai virar isso, que isso é a mesma coisa, e eu vou trocar isso por isso. Se eu isolo N, né, vamos só fazer, só para vocês entenderem, o N vai ser isso. Se eu isolo N e troco aqui esse N por isso, 342 sobre Q, a minha equação vai ter só Q. Aí eu vou ter que resolver, depois voltar aqui e trocar. Então, melhor isolar esse Q, né? Isola o Q, troca aqui, vai ficar tudo em função de N e a gente resolve a equação. Tá tudo certo? Vamos fazer isso então. Eu vou usar isso aqui, tá? Isso aqui, ó. Isso. Então vamos fazer essa substituição. E agora eu distribuo, né? Esse para cá, esse para cá e para cá. Então, aqui vai ficar N vezes 342 sobre N. Esse com esse.
esse com esse, tá bom, galera? Esse com esse. Beleza. Aqui eu posso simplificar. Vai ficar só o 342. Aí eu vou cortar esse 342 com esse, que eu vou subtrair. Tá bom? Então vai ficar 19n, que é esse, menos... Dica, tá? Não faz essa multiplicação, deixa isso assim. Menos 3 vezes 19. Agora eu vou multiplicar a equação toda por n. Vocês repararam que eu faço muito isso, né? Então quando eu multiplicar tudo por n, aqui o n vai virar 19n ao quadrado. Beleza, galera? Pensa que eu estou multiplicando tudo por n, os dois lados, né? Então eu vou distribuir o n aqui. Quando eu distribuir o n aqui, vai cortar com esse, que é por isso que eu estou fazendo, inclusive. Ok? Quando ele jogar aqui, ele vai cortar com esse. Menos 3 vezes o 19 vai ficar n. Tamo junto? Isso tudo igual a 0. Então tá aí, ó. Encontramos a nossa equação. Eu suspeito que dê para dividir tudo por 19. Vamos ver. O que falta aqui? A gente precisa tentar dividir isso aqui, né, por 19. Porque tem 19 aqui, tem 19 aqui. Se der para dividir por 19, aí vai ser sucesso. Vamos ver se dá? Vamos fazer um rascunhozinho. Vou fazer aqui, ó. Vamos pegar esse 342 e fatorar ele. Então vamos dividir por 2. 150, 171. 171. 71, hein? Deixa eu ver. Dá por 3, né? Dá para dividir por 3. Então vai dar 50 mais 7. Se eu não estiver enganado, tá? Então vai dar 57. Né? Porque 3 vezes 5 dá 150. 3 vezes 7, 21, 171. Eu acho que isso aqui dá um 19 aí, né? Eu acho que dá 3 vezes 19, não dá? Porque aqui dá por 3, né? Então você pode pensar que isso é 10 mais 9 dá 19, né? Então aqui 19. Então se eu quiser dividir a equação toda por 19, vai ficar, eu vou dividir, tá, galera? Tudo por 19. Então vai ficar n ao quadrado menos 342, tá vendo ele aqui, ó? 19, ó. Então isso vai dar 18, tá? Então menos 3 vezes 18, beleza, galera? Eu dividi isso aqui por 19. Menos 3 é igual a 0. Porque essa... opa, tá faltando um n aqui, né? Essa equação aqui tá bem melhor, né? Bem melhor de resolver. Tranquilo? Vamos fazer? Vamos fazer aqui, ó. Quem quer A, quem quer B e quem quer C? O A é 1. O B é menos 3. Né? E o C é esse número aqui. Eu vou deixar esse número assim mesmo, tá? Eu vou deixar 3 vezes 18. Deixa assim. Agora vamos aplicar aqui a nossa fórmula de Bhaskara. Então, b ao quadrado, beleza? Menos 9, menos 3 ao quadrado, 9. Menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é... Aqui é menos, né? Vezes o C, que é menos 3 vezes o 18. Tá, joia? Então, isso dá 9 mais... 12 vezes 18. 12 vezes 18 vai dar 180 mais 36, 216. Isso mesmo? Então isso aqui vai dar 225, né? Bom, isso aqui é um bom sinal, né? Isso aqui é 15 ao quadrado. Então tá aqui o nosso delta. Deixa aí. Agora vamos terminar, né? A equação que a gente está tentando resolver, galera, é essa aqui, tá? Destaca ela. Essa. Então tá, então a nossa raiz em n é igual a menos b, então o b menos 3, né? Então vai ficar 3, mais ou menos a raiz de 225 sobre 2a. Então isso vai dar 3 mais ou menos 15 sobre 2. Só que olha só, a gente não vai considerar esse menos. Você tem que pensar que a gente está falando de número de jovens, né? Então aqui a gente vai pegar só o mais. Então vai ficar 3 mais o 15 sobre 2. 3 mais 15, 18, sobre 2, 9. Então, a resposta, né, é essa. Se você voltar e olhar o texto, é isso que está procurando.
que é qual o número inicial de jovens. Que o nosso N é isso, né? Então tá aqui, ó. N é o número de jovens, que é a pergunta. Quantos jovens tinha inicialmente? Fechou, galera? Então, esse é o gabarito da questão. 9 jovens que estavam querendo ir para Cachoeira. Na próxima aula, a gente vai resolver algumas questões reais de vestibular. Então, vão ser umas questões um pouco mais complexas, bem legais, inclusive. Então, fica ligado, ativa as notificações para você ficar sabendo. Na descrição, tem muita coisa para te ajudar, inclusive lista, tá? Para você treinar isso daí. Se eu te ajudei, me ajuda aí também. Manda essa aula para aquele seu amigo otário ou para aquela sua amiga otária que está precisando para poder passar no vestibular. É ou não é? É ou não é, Solange? É ou não é, Solange? Vou mostrar a Solange para vocês. Ela aí, ó. É ou não é, Solange? Bom, é isso aí, meu povo. Agora foi tudo torto, né? Um abraço e até. E tchau.